de adolescentes meninas. É um estado de bem-estar mental, né, que acarreta as meninas, né, nesse entorno dos adolescentes de 14 a 29 anos, porque tem várias mudanças no corpo, na parte mental, social, familiar, e essas mudanças geram momentos emocionantes, mas também geram momentos de estresse, de apreensão, que leva essas meninas a momentos confusos. Então, esses momentos geram picos de isolamento, de depressão, de comportamentos de risco, mutilação, e aí isso acarreta a querer se suicidar, a envolver com pessoas, né, criminosas, com drogas, bebidas ilícitas. E assim, essa parte da saúde mental tem que ser tratada, tem que ser conversada, para a gente poder conseguir, né, que essas meninas, em torno dessa fase etária que tem tantas mudanças, elas consigam criar, né, uma forma de entender as mudanças do corpo, as mudanças da mente, da sociedade, e estimular essas meninas a sempre estar falando, dialogando com professores, amigos, pais, educadores. E nesse ponto, as minhas colegas vão dar continuidade. Oi, professora, tudo bem? A Jaqueline, ela falou introduzindo sobre saúde mental. No vídeo dela, eu vou falar um pouco sobre saúde mental na adolescência atualmente. Eu fiz algumas anotações, aí caso eu olhe aqui para baixo, é por conta disso, tá? Então, a adolescência é um momento único nas nossas vidas. Todos nós passamos por ela. É uma transição, né, da fase de quando somos criança para a fase na qual se tornamos adultos. Ela é uma fase muito importante, porque nela que são geradas opiniões, nela é onde a gente começa, né, a concretizar como vai ser nossa personalidade, a gente pensa mais sobre o nosso futuro, a gente pensa... A gente começa a aparecer mais socialmente, sabe? A gente faz mais amizades, a gente começa a realmente, assim, a nós estamos se tornando quem nós vamos ser dali pra frente, sabe? Nós estamos praticamente evoluindo, se desenvolvendo nesse aspecto. Enquanto a maioria dos adolescentes tem uma boa saúde mental, múltiplas mudanças físicas, mudanças sociais, exposições à violência, a abuso, sabe, a pobreza, fazem com que um adolescente ele possa se tornar vulnerável na sua saúde mental, porque expõe ele a situações que ele mesmo não vai saber lidar, sabe? Ou então, se ele souber lidar ali com a situação, a mente dele, sabe, ela precisa ter um acompanhamento, ela não pode ser simplesmente exposta a situações que ele não deveria estar passando e ele ser obrigado a passar por aquilo e não ter nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de receio, nenhum tipo de aspecto, sabe, que venha a causar ele alguma situação difícil no seu interior, assim. Então, professora, na pesquisa nacional de saúde do escolar, que era o PENS no caso, ela mostrou que entre jovens de 13 a 17 anos, 26,5% das meninas, elas disseram ter sofrido bullying. E 29,6% disseram que elas não sentiam mais vontade de viver, elas não tinham mais gosto pela vida. Isso por vários fatores, principalmente pelas mudanças físicas, porque muitas das meninas,
algumas ganham mais corpo, outras menos, sabe? Elas são muito sexualizadas desde novas, elas são sempre comparadas, sabe? E a autoestima é algo muito importante nessa faixa etária, assim como coisas assim, distúrbios, assim como anorexia, bulimia, são coisas que afetam a nossa autoestima e fazem com que a gente comece a ter insegurança e comece a se desvalorizar, sabe? Começa a ter essa auto-insegurança, a gente cria as inseguranças, começamos a criar paranoias, sabe? As adolescentes, elas começam a não se verem mais, sabe? Suficientes, não só para os outros, mas para si mesmas. Elas começam a criar como se fosse um déficit de adjetivos, sabe? Elas começam a se menosprezar, elas começam a se comparar umas com as outras, elas começam a ouvir o que os outros falam no bullying e começam a acreditar naquilo realmente. Isso trazem vários sintomas, assim como sensação de isolamento, elas começam a ter sintomas depressivos, diminuição de bem-estar delas, sabe? A OMS também, ela diz que as condições de saúde mental são responsáveis por 16% de carga total de doenças e lesões em pessoas entre 10 e 16 anos. Então a gente pode ver que isso é uma coisa muito importante, sabe? É uma taxa muito grande nessas pessoas, sabe? Nessas idades, que é realmente nesse período dessa transição de 10 a 16 anos. E o papel do enfermeiro, eu acho que é introduzir no hospital, né, a importância de como essas pessoas como é o cuidado com essas pessoas, sabe? Porque elas são pessoas muito vulneráveis, são pessoas muito sensíveis, são pessoas que, às vezes, qualquer coisinha, qualquer azinho mais, qualquer detalhe que você reparar nela, às vezes até um olhar, sabe? Elas começam a se inferiorizar, ai, tá me olhando, sabe? O papel do enfermeiro, ele conscientizar a família, sabe? Ele dá instruções de como a família deve agir com um adolescente nesse período, de aonde os lugares onde ele está frequentando, com quem ele vem falando, nas redes sociais, sabe? É orientar. Às vezes criar um programa nas escolas, sabe? De conscientização, programas que venham a levar outros profissionais, como psicólogos mesmos, para conversar com o adolescente, porque muitos precisam muito disso e muitos também não têm esse acesso a esse tipo de saúde, sabe? Então acho que o enfermeiro, ele tem esse propósito de conscientizar, de visar, sabe, esse cuidado e tá sempre dando, né, credibilidade à saúde em si, ao bem-estar desse adolescente. Oi, gente. Como a Jaque falou um pouco sobre de saúde mental, eu vou complementar um pouco falando do acolhimento do enfermeiro na atuação com esses adolescentes e a sua família. A família tem um papel de promoção de saúde mental e é muito importante na prevenção e na detecção de alguns sintomas. Para o enfermeiro, o acolhimento, tanto para o adolescente quanto para a família, é de trocar informações e é um ponto de partida para uma atuação com respeito, ética e compromisso. O enfermeiro se torna importante para levar e dar informações corretas e com uma linguagem simples para a família. O enfermeiro também tem papel de educador, a prestar assistência e de romper certos tipos de folclore, até mesmo com a sexualidade. A família, ela é pertinência a todas as informações, desde que o adolescente permita que ela tenha esse tipo de informação, de forma a compreender melhor essa integração. O enfermeiro também tem o papel de poder desenvolver e atuar nas escolas, como elaborar desenvolvimento
para o adolescente, como ter conhecimento sobre a sexualidade, sobre seu corpo, de forma que é preciso mudar os conceitos de relacionamento com a família e a escola, porque a família tem que estar sempre perto da escola. É lá que tudo começa, é lá que talvez as suas mudanças, a sua personalidade, tudo começa na escola, entendeu? Então eu acho muito importante que para atuar como enfermeiro na escola, eu acho que o básico é respeitar os princípios, respeitar o que o adolescente está querendo dizer, ouvir, prestar atenção para a detecção de alguns sinais e sintomas. O mais importante de tudo é que o enfermeiro tente unir tanto o adolescente e botar a família dele junto para poder acompanhar, assistir, ter uma preferência nessa hora de assistência. Então, saúde mental e acolhimento da família com o enfermeiro. Meu nome é Rafaela, eu sou estudante de enfermagem do 2º período e, eu e meu grupo estamos fazendo o trabalho sobre saúde mental, na parte das meninas. E como foi dito anteriormente, pelas meninas que já passaram pelo vídeo, eu vim falar um pouquinho sobre os adolescentes, Eu quis ir diretamente, adolescentes, porque para a gente conseguir compreender, entender, de fato, a gente tem que escutar, ouvir quem realmente vive aquilo, vive essa realidade sobre a saúde mental, sobre ansiedade, sobre a depressão. E eu fiz umas pesquisas, com alguns jovens, alguns adolescentes, que eu conheço, que eu tenho um convívio. E eu perguntei, para alguma dessas meninas, como, o que eles veem a saúde mental, como que eles veem e o que é para eles, e como que eles lidam, como é que elas lidam com isso. E a primeira, jovem que eu perguntei foi para a Ana Letícia, ela tem 18 anos, e eu perguntei para ela, como é que ela via a saúde mental, assim, na sociedade hoje. E ela falou que hoje em dia, no conceito dela, ela vê que hoje em dia as coisas pioraram bastante em relação à saúde mental dos jovens. E ela diz também que ela acredita que, assim, por esse número ter crescido, foi questão de, hoje em dia, a gente se cobrar demais, Ser cobrado, se cobrar por si próprio, e ser cobrado pelas pessoas, da nossa família e da sociedade também, Essa questão de ter um futuro, de ter uma vida boa. E ela mesma falou sobre isso, que ela, tem essa vivência também. E ela me falou que ela teve crises de ansiedades, uns tempos atrás, uns 2 anos atrás. E ela falou que essas crises de ansiedades, ela até tomava remédio, Foi ao médico, um psicólogo, tudo mais, um psiquiatra. E passaram remédio pra ela, E ela tomava esses remédios pra crise de ansiedade. E ela diz que essa crise de ansiedade é por conta disso, dessa cobrança, De poder ter um futuro bom, de poder ser alguém. E ela falou que hoje em dia ela não toma mais, que hoje em dia ela ajuda muito, a questão de ter a fé presente na vida dela, Ela é mais jovem, ela é católica, ela frequenta a igreja, grupos jovens, e ela falou que ajuda muito ela hoje em dia, que ela já não toma mais remédio, e que ela falou que a questão da fé ajuda e a questão das pessoas, em volta, família, amigos, ter alguém para passar e ter alguém para ouvi-lo, Foi isso que ela me passou. E já a outra jovem foi a Ana Clara, A Ana Clara tem 17 anos e eu perguntei para ela também, O que ela via sobre a saúde mental na sociedade, como que ela lidava e tudo mais. Ela falou que ela acredita nesse aumento também das doenças mentais, por conta das tecnologias, Que ela falou que hoje em dia a gente, querendo ou não, a nossa vida praticamente é o nosso celular, A gente tem tudo nesse celular, a vida toda no celular, é tudo o celular, e ela mesma disse que acredita que a gente acaba não tendo a nossa própria realidade, a gente vive a realidade que está no celular, a realidade que está nas redes sociais.
E ela fala muito isso, né? Ela toda vez que, né, no textinho que ela me mandou, ela falando nisso, da tecnologia, que a gente não consegue mais ter uma conversa, assim, né, assim, em grupos, geralmente ninguém sem celular, ter uma convivência sem celular é muito complicado, né? E ela diz que ela mesma também se coloca nesse meio questão da tecnologia. E ela falou que também, né, como ela lida com a saúde mental dela, né, a questão, ela já é diferente da outra menina, ela não tem ansiedade, nem depressão, nem nada, mas que ela diz que realmente se sente muito cobrada pela sociedade, né, de ter uma faculdade, que no caso dela ela terminou o ensino médio ano passado e não tá fazendo faculdade ainda, tá correndo atrás para conseguir e se sente muito mal por isso, né? Se sente, como posso dizer, atrasada, né? Porque não está na faculdade quanto muitos estudaram que ela já está, né? E a gente, como sociedade, a gente tem muito isso. A gente tem aquela coisa de que terminou a faculdade, tem que ir direto pra... Terminou a faculdade, ó, terminou a escola e foi direto pra faculdade, né? E isso não é a realidade de muitos, né? Muitos não conseguem ter essa realidade. Então, assim, eu perguntei pra elas e de certa forma, por mais que elas falaram palavras diferentes, o conceito acaba sendo o mesmo, né? Essa questão de cobrança, sabe? De ainda mais elas, né? Quanto meninas, né? Que daqui a pouco vão ser adultas, né? São adolescentes, daqui a pouco vão ser adultas. Tem essa cobrança de poder ser ela mesma e ela tem que conquistar o seu, que não pode isso. Então, assim, tem aquela coisa de permanecer em algum lugar, né? De ter o seu, de fato construir o seu caminho de algum jeito, né? E uma não estando na faculdade, a outra estudando para isso, as duas estudando para isso, né? Uma fazendo curso, a outra não. Isso faz com que elas se sintam mal consigo mesmas, né? Faz com que elas se sintam atrasadas mesmo, né? E isso é muito ruim, né, pra gente, porque é como se nós, né, nós meninas, nós mulheres sempre temos que seguir um caminho, né? Todos os adolescentes, assim, né, em geral. Mas a gente nós mulheres ter essa coisa de ter que conquistar o seu, que a gente tem que provar, e isso é muito ruim, né? Ainda mais para um adolescente de 17, 18 anos, né? Então, assim, que a gente como profissionais da saúde, né, nós iremos ser, né, enfermeiras, né, e a nossa atuação como profissional da saúde diante essas situações, né, é de fato a gente não só a situação das meninas, né, em questão da saúde mental em relação a meninas que vêm até nós com depressão, né, com ansiedade, com crise de ansiedade, né, nós como enfermeiras, né, nós temos, assim, o dever, de fato, de saber sobre a depressão, sobre a crise de ansiedade, de fato, estudar sobre, de fato, entender, né, porque hoje em dia muitas pessoas não conseguem ler o que está na internet, o que mas não de fato entendem, né? E a gente, como enfermeira, a gente tem esse dever de conseguir entender. E a nossa primeira atuação sobre isso é a gente ter ouvido, né? Querer escutar. Óbvio que nós não somos psicólogos, né? Não é esse nosso dever, né? Mas a gente, como enfermeira, a gente tem essa atuação de poder ouvir, né? E, de fato, encaminhá-la para o médico encaminhá-la para uma psicóloga, né? Então, assim, a nossa primeira atuação como enfermeira é essa. De fato, poder estar escutando, né, essas jovens que precisam ser escutadas, né? E muitas vezes chegam em pronto-socorros, em UPAs, enfim. E, às vezes, elas estão passando mal, estão dando crise e tudo mais, e chega com os pais e ninguém sabe o que está acontecendo. E as jovens às vezes até sabem, mas não conseguem falar, ou os pais não conseguem entender, ou preferem não entender, e se entendem e fingem que não é de fato aquilo. E a gente, como enfermeira, a gente tem esse dever de poder compreender aquilo, aquela crise de ansiedade, né? Aquela questão de que a menina tá ali, ela tá precisando de alguém que escute, né? Que a ouça, né? Que de fato consiga ajudar ela de alguma forma.
Então, a gente, como enfermeira, a gente tem que primeiro ter essa questão do ouvir, né? E muitas das vezes jovens chegam com sintomas, né, assim, em questão de passar mal, e por ter os seus pais ali e ter problemas dentro de casa, que geralmente é isso que causa, às vezes, né, muitas vezes, as crises de ansiedade, elas acabam não conseguindo, né, expor isso para fora, não conseguem falar de fato, né? E esses jovens, essas jovens, elas têm direito de ter essa consulta desacompanhada do pai, da mãe, para poder falar que de fato está acontecendo, né? É direito do jovem isso, independente de ser menor de idade. Ele tem esse direito de poder ter uma consulta conosco, sem os pais acompanhados, para que de fato eles falem, né, o que está acontecendo, é direito do jovem. Então, a gente, como enfermeiro, tem essa obrigação de escutar, né? E também de mostrar os direitos deles para eles, né? Que muitos jovens não conhecem, né? Muitas famílias não conhecem.